pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana Maria e este é o meu sinal. Eu estou aqui dos estúdios do Educa Recife para mais uma aula de língua portuguesa e tenho o privilégio de ter comigo Plínio, nosso intérprete do dia, e temos um convidado especial, que é um professor da nossa rede municipal, que logo estará também interagindo conosco aqui no chat, tá? Então, aguarda aí um momentinho. Enquanto isso, o nosso tema da nossa aula de hoje é concordância verbal e nominal. Então, vocês já sabem aí como se logar no nosso aplicativo. E aí vai se logando aqueles que estão chegando, porque eu sei que tem aqueles alunos que já estão logados e podem começarem a interagir na nossa aula. Enquanto isso, eu sei que as férias chegaram e vocês já estão aí, não é? Bem tentando já relaxar ou naquele clima de preparação do Natal, não é? Em família. E aí eu coloquei aqui, mudei o slide, né, daquela nossa conversa sobre a importância da família, não é? Em todo o desenvolvimento, aprendizado de vocês. E aí é importante pensar sobre isso, pensar na importância do Natal na vida da família, o significado do Natal, que é vivenciado pelos cristãos e os simpatizantes do cristianismo, não é? Então, todos os cristãos celebram o Natal, vivenciam o verdadeiro significado do Natal. E também as férias, não é? Está chegando aí. E aí vocês devem pensar nesse momento de estar com a família, se organiza para que esse momento que você vai ter, que você está tendo com a sua família em casa, seja um momento mais agradável e vocês fiquem bem, não é? Se amem, se cuidem, em todo o tempo estejam juntos, pais, filhos e todos que congregam, que muitas vezes nem são verdadeiramente assim, são da família biológica, mas são família, representa a família. Então, sejam família o ano todo. Mas nesse momento, nessa semana que todos os sentimentos estão assim bem à flor da pele, vivencie ainda mais, tá? Mas nesse momento eu vou introduzir o professor que nós temos da nossa rede, o professor José Emanuel, que alguns de vocês devem já conhecer. E eu tenho o privilégio de ter esse professor da disciplina de arte conosco, que participou do Ensine e vai estar aí falando, se comunicando com vocês aqui ao vivo e também interagindo no chat. É com você, professor José Emanuel. José Emanuel. Olá, bom dia a todos. Meu nome é José Emanuel. Eu sou professor de artes da Escola de Tempo Integral, professor José da Costa Porto. E hoje eu estou aqui interagindo com todos, né? Recebendo as perguntas, respondendo, tirando dúvidas, né? E contribuindo aqui para que essa aula seja mais prazerosa, né? E o principal motivo de estar aqui é um vídeo que foi premiado, que foi produzido na escola, um vídeo sobre o destino do lixo orgânico, né, da escola, né, os resíduos de frutas e outros, né, produtos, né, que são descartados e como a escola trata nesse lixo ali para a própria ideia de sustentabilidade, né, na escola do reaproveitamento, né, de produtos, né, que nada é descartável, tudo é reaproveitável. Então, qualquer dúvida que tenham sobre esse projeto, esse trabalho e também a aula, eu estou aqui à disposição, acompanhando vocês. Realizamos Massa! Escola, desde a preparação da merenda, onde todas as cascas das frutas que comemos são trituradas e colocadas nas árvores e no jardim da escola, servindo assim como adubo. Na nossa comunidade é bem diferente do que realizamos na escola. Os moradores jogam lixo nas ruas, canais e nas calçadas. Com isso, nós estudantes queremos mostrar como nossa escola trata o lixo orgânico
e divulgar essa possibilidade na nossa comunidade e em outras escolas. Pessoal, que legal, não é? Termos ações como essa e vídeo como esse que o professor José Manuel fez para a gente, não é? Toda a rede vivenciar a importância. Então, a família está o tempo todo tendo a oportunidade, não é? Todos nós estamos o tempo todo tendo a oportunidade de vivenciar essas situações, né, de reciclagem, de como realmente reutilizar, como fazer todo esse processo com o lixo que produzimos. E é tão importante pensar sobre isso e agir, né, pessoal? Então, é tempo de agirmos. E o professor José Manuel fez esse trabalho belíssimo e foi um dos ganhadores, não é? Nessa etapa aí, nessa classificação do Ensine, que foi muito importante. Um momento que vivenciamos também aqui na nossa escola para aulas digitais. Agora, nós vamos seguindo. Vocês têm o privilégio de continuar com o professor José Manuel aqui no chat. Conversem com ele. E aqueles, eu não sei, os alunos que estão no chat. Quem está participando aí, professor José Manuel? Temos aqui Tamara, né? Temos algumas participações aqui. Tamara é sempre presente nas aulas. Um beijão para você, Tamara, e para todos da sua escola, gestores, professores. Aqui essa é a forma que temos de nos relacionar com os professores e alunos, não é? E gestores. Quando alguém aparece aqui, ficamos muito felizes quando vem um professor, não é? E interage aqui, porque é a forma de estarmos juntos. Então, vamos seguindo com a nossa aula e o nosso conteúdo aqui, tá? E vocês continuem aí no chat. Não trouxe aquela aula que é a retrospectiva para vocês do 6º ano, né? Vamos ter aula do conteúdo ainda. Deixa aí essa aula aí para vocês quando tiverem dúvida. Ir lá no YouTube, ver, rever, não é? Aprender, reaprender. E aí, aquele nosso lema de conscientização, não é? Vocês têm a oportunidade de escrever, reescrever, não é? Ler, reler. E o resultado de tudo isso vai ser aprendizado. Não tenho dúvida disso. Vocês conhecem as regras de concordância verbal e nominal? E aí, depois aí no final do ano letivo, professora Adriana trazendo essa pergunta para vocês. E aí, vocês conhecem? Eu garanto que vocês conhecem algumas, não lembram de todas, como 7º ano. Vocês são 7º ano. Se eu perguntar para o 1º, 2º, 3º ano do médio, alguns vão responder assim: professora, não lembro de todas. Algumas professoras eu ainda lembro e outras não lembro, tá? Então, é normal. Temos a oportunidade de revisar. Concordância é a igualdade de gênero e número entre o substantivo e adjetivo. Artigo, numeral, pronome e igualdade de número e pessoa entre o verbo e o sujeito. Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos aqui, não é, bem detalhado, para auxiliar vocês quando vocês estiverem estudando. Então, tem este exemplo aqui. 2 aviões sobrevoaram a cidade. O verbo, né, está aqui, apresenta-se no plural, concordando com o sujeito que está no plural. O exemplo aqui, outro exemplo que está aqui para vocês. As suas 3 amigas francesas nos visitarão em dezembro. Então, nós temos aqui toda essa parte sintática aqui, não é? Temos o artigo, não é? As, no feminino plural, não é? Suas, que são os pronomes, não é? Pronome no feminino plural também. 3, que é numeral, não é? Concordando, vocês percebem essa concordância. Amigas, que é um substantivo feminino, que está no plural também. E o adjetivo também, não é? Que está aqui também no plural. Então, vocês percebem que toda a estrutura está, não é, na concordância verbal. As suas 3 amigas francesas nos visitarão
em dezembro. Então, nós vemos toda essa estrutura aí colocada de forma onde percebemos que é uma concordância verbal. A concordância pode ser tanto verbal quanto nominal. É verbal quando o verbo se flexiona para concordar com seu sujeito. Eu coloquei uma árvore de Natal, já que não fiz a retrospectiva. Nos slides vocês verão alguns símbolos que representam o Natal, tá? Para animar um pouco, né, a aula, já que vocês estão aí no final, aí nessa reta final, estão preocupados mesmo. Professora, foi aprovada? A professora do presencial? Eu sei que essa pergunta está pairando na sala de aula, não é mesmo, professor? Exatamente, né? Esse momento final, né, do ano letivo, todos estão naquela expectativa, né, pela aprovação, né, e recomeçar no próximo ano, né? Isso aí, professor, esse é o nosso desejo, não é? Recomeçar no próximo ano bem, com vocês, não é? Em sala de aula, no momento online, se tiver. Estamos aqui com todo o gás para o próximo ano, não é? Se Deus assim nos permitir, dentro da sua crença, como você fala, como você acredita, somos livres para isso. Vamos seguindo. Temos outro exemplo aqui, não é? A orquestra tocou uma valsa longa. E aí temos aqui já a orquestra. Vocês percebem que neste exemplo, não é, nós temos a terceira pessoa, não é, no singular, que é, quando falo terceira pessoa, lembrando para vocês, eu, tu, ele, é a terceira pessoa do singular, não é? Nós, vós, eles, eles seriam a terceira pessoa do plural. Tocou uma valsa longa. Então, nós temos aqui, não é? Toda a estrutura está no singular. Concordância do verbo com o sujeito simples, não é? Nós temos aqui, quando o verbo concordará com o sujeito em número, singular e plural, e pessoa, não é? Que é na primeira, segunda ou terceira pessoa, mesmo que este venha deslocado. Então, em algumas estruturas, vocês percebem, não é, que não segue essa regra. Eu até usei o exemplo aqui de uma frase que não tem uma estrutura correta, para mostrar que muitas vezes na nossa fala, não é, quando estruturamos oralmente ou escrevendo, não colocamos essa estrutura como deveria dentro das regras gramaticais. Então, quando somos estudantes da língua, estamos o tempo todo nos aperfeiçoando neste conhecimento. E será que esquecemos em alguns dos momentos? Mesmo estudando, falando, ensinando a língua, podemos esquecer? Podemos. Podemos escrever errado. Não devemos. Mas se escrevemos errado, ou pronunciamos errado, devemos rever, a aula e reaprender, aprender, reaprender, quantas vezes for necessário. Então, estejam dispostos a esse aprendizado contínuo. Ele acontece naturalmente. Então, não fiquem assim apavorados se não dominarem todas as regras gramaticais, tá bom? Temos outro exemplo aqui. Nós nunca gostamos de você. Então, percebemos aqui, o verbo na primeira pessoa do plural, como falei para vocês. Nós nunca gostamos de você. Vamos relembrar? Nós temos, eu, tu, ele. Eu é a primeira pessoa do singular, tu é a segunda pessoa do singular, ele é a terceira pessoa do singular. E aí, quando vamos para o plural, nós é a primeira pessoa do singular. Vós, a segunda, e eles, a terceira pessoa do singular. Então, temos essa estrutura, não é? Que seguimos. Então, nós nunca gostamos de você. Expressão forte, não é? Mas existem pessoas que não gostam do outro, assim, nunca, não vai com a cara, não é? Essa é a forma que fala. Eu não vou com a cara dele, ele nunca vai, né? Acontece. Mas aí a vida segue. E aí tem pessoas que gostam, não é? Que gostam da gente. E aí tem pessoas que não gostam, mas tem pessoas que gostam.
E aí a gente consegue, né, vivenciar a nossa vida sem se preocupar muito. Isso aí é vivências do dia a dia. Aproveitando o exemplo, como sempre faço, para falar do dia a dia, porque sala de aula é isso, né, professor José Manuel? É vivência, não é? Então, quando estamos em sala de aula, nos relacionamos com os nossos alunos, quando estamos em casa, como vocês estão, alguns assistindo pela televisão, tem essa vivência em casa. Então, vocês podem ter experiências como essa, como foi feito esse exemplo aqui, não é? Vamos seguindo. Não importa a posição do verbo, a concordância é sempre feita com o núcleo dele. Então, a concordância, neste caso aqui, é sempre feita com o núcleo dele, tá certo? Temos outro exemplo aqui. Sumia na multidão a única filha do Guilherme. Então, nós temos aqui um verbo, não é? Quem sumia? Aparece aqui, ela sumia, não aparece, não é? Mas sumia na multidão. Temos aqui, nessa estrutura, o verbo na terceira pessoa do singular. E aí, a única filha do Guilherme. Então, nós temos aqui, quem é a única filha, não é? Só temos a palavra filha também aqui, que representa ela, não é? Ela, a filha do Guilherme, sumia na multidão. Então, nós temos a terceira pessoa no singular. Tem alguma pergunta aí, professor? Ainda não temos, mas estamos aguardando. Não? Tá certo, professor. Então, vamos seguindo. Concordância do verbo com o sujeito composto. Então, nós temos aqui, não é, na primeira, quando o sujeito composto estiver posicionado antes do verbo, este ficará no plural. Temos um exemplo aqui, a moto e o carro quebraram na estrada de barro. Então, vocês percebem aqui que nós temos aqui um sujeito composto, não é? Antes do verbo, que é o verbo quebrar, não é? Que está no plural, não é? Quem quebrou? Não é? Eles, o carro e a moto, não é? Foram dois, então é o sujeito composto que temos aqui, neste exemplo. Quando os núcleos do sujeito vierem ligados pela conjunção ou, o verbo ficará no singular se houver ideia de exclusão. Se houver ideia de inclusão, o verbo irá para o plural. Então, não esqueçam desse detalhe, tá? E aí eu trago para vocês dois exemplos aqui. Fátima ou Ana será a gestora da escola. Vocês percebem aqui a ideia de exclusão? Porque tem duas, não é? Como sugestão para o próximo ano. Mas uma delas será escolhida e a outra não será. Ela terá outra função, mas não será essa função, não é? Dentro do ambiente escolar. Então, nós temos essa ideia quando se fala, não é? Fátima ou Ana, Pedro ou João, não é? Maria ou José, Adriana ou Emanuel, não é? Então, nós temos aqui uma ideia de exclusão. E a outra nós temos abacaxi ou acerola, fazem bem à saúde, não é? E aí, ideia de inclusão, não é? É o mesmo ou que tem aí. Se você usar o abacaxi ou a acerola, os dois fazem bem à saúde. Então, vocês percebem a estrutura, mas que tem um sentido diferente. A primeira, não é? Uma ideia de exclusão. E a segunda, uma ideia de inclusão, né? Então, nós percebemos isso. Quando o sujeito for formado por um pronome de tratamento, o verbo irá sempre na terceira pessoa. Vossa Excelência lê meus e-mails? Percebam, não é? Nós temos aqui terceira pessoa, tá? Concordância dos verbos impessoais. Nós temos o verbo haver, não é? É impessoal quando empregado com o sentido de existir ou acontecer. Nós temos um exemplo aqui. Havia muitos enfeites na árvore. Então, o verbo haver aí, não é? Terceira pessoa do singular,
E enfeites não é sujeito, é apenas um objeto direto. Direto, não é indireto, objeto direto. Então, nessa estrutura aí, né, havia muitos enfeites na árvore. Nós temos a terceira pessoa, o verbo haver aqui, na terceira pessoa do singular. E enfeites aqui, não é? Não é um sujeito, é apenas um objeto direto. Verbo haver como auxiliar de outro verbo. Quando haver funciona como auxiliar de outro verbo, deve concordar normalmente com o sujeito. Exemplo, as renas já haviam entrado quando o Papai Noel saiu. E aí nós temos uma estrutura aqui, não é? Então, nós temos as renas como terceira pessoa do plural e o verbo aqui haver, não é? Já haviam entrado, fica na terceira pessoa do plural. O verbo fazer é impessoal quando é empregado na indicação de tempo transcorrido, não é? Ou a transcorrer. Nesses casos, como ele não tem sujeito, fica na terceira pessoa do singular. Exemplo, já faz muitos anos que não viajo a Garanhuns. E aí nós temos aqui, coloquei esse exemplo, não é? Porque aqui em Pernambuco nós temos o Natal vivenciado lá em Garanhuns. Muitas pessoas vão para lá, não é? E é bem movimentado. E aí nós temos aqui a terceira, o verbo fazer aqui, não é? Faz. Na terceira pessoa do singular. E muitos anos também não é sujeito, é objeto direto nessa estrutura aqui. Verbo ser indicando horas e distância. Vamos ver? Quando indicar horas, distâncias, distância e datas, o verbo ser concordará com o predicativo. Nesse caso, ele é impessoal, ou seja, não apresenta sujeito. E aí nós temos aqui um exemplo, quando falamos, não é? É uma hora. E aí, quando vamos falar no plural, nós falamos, né? São 3 horas. E aí, é 3 horas, não, correto, são 3 horas. Mas será que às vezes falamos assim, é 3 horas? Alguém pergunta, que horas são? Falamos, é 3 horas, menino. Não é assim que falamos no dia a dia, na nossa linguagem coloquial, na correria. É desse jeito aí em casa, não é mesmo? Mas aí a estrutura é essa. Nas indicações referentes a dia do mês, o verbo admite 2 construções. Hoje é dia 22 de dezembro. Hoje são 22 de dezembro. Dezembro, esta é a estrutura. Os demais verbos de ligação, intransitivo e transitivo, direto, quando seguidos do pronome se, índice de determinação do sujeito, fica na terceira pessoa do singular. Índice de indeterminação do sujeito, né? Nós temos aqui um exemplo. Precisa-se de produto de ceia natalina. Então, nós temos aqui um sujeito indeterminado. Então, nós temos aqui um verbo transitivo indireto. Precisa-se de quê? Quais são os produtos que precisam da ceia natalina? Não é? Então, nós temos aqui, esses produtos estão indefinidos também. Então, é um objeto indireto. Nós percebemos aqui que a informação, ela não está, não é, clara, não é? Essa transitividade verbal é indireta. Não se deve confundir-se pronome apassivador como se índice de indeterminação do sujeito. As orações que possuem sujeito indeterminado são formadas por verbos de ligação, verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo mais se. Nesses casos, o verbo fica na terceira pessoa do singular. O exemplo aqui, não se confiava nos vendedores. Então, nós temos aqui terceira pessoa do singular e nos vendedores não é sujeito, é objeto indireto.
nos vendedores não eram confiados. Essa frase eu coloquei propositalmente, tá? Não está correta, não é? Porque é uma construção inexistente no nosso idioma, tá certo? Dicas, não é? Que deixo aqui. Os verbos auxiliares deve, vai, acompanham os verbos principais. O verbo existir não é impessoal. Veja, existem sérios problemas no palco. Devem existir sérios problemas no palco. A expressão em que pese. Na expressão em que pese, o verbo pesar permanece invariável quando se tratar de uma pessoa concordar com o sujeito quando se trata de tratar de coisas, de coisa. Exemplo, em que pese aos apresentadores falaremos contra, em que pesem as suas contradições, a melhor tese ainda é a dele. Então, nós temos esse verbo aí, pesar, não é? Dentro dessa estrutura. Em que pese aos apresentadores, votaremos contra. Em que pesem as suas contradições, a melhor tese ainda é a dele. Em orações desenvolvidas, o verbo parecer fica no singular. Então, temos outro exemplo aqui. Vou correr um pouquinho. As paredes parecem que têm ouvidos. Parece que as paredes têm ouvidos. Fica bem melhor, né? Quando seguido de infinitivo, admite duas concordâncias. O verbo parecer varia e não se flexiona o infinitivo. Alguns colegas pareciam chorar naquele momento. Então, vocês percebem aí, né? O verbo parecer não varia o infinitivo sobre flexão. Alguns colegas pareciam chorarem naquele momento. Agora é a vez de vocês. Deixo aqui uma atividade, não é, para vocês, tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma verbal está errada. Então, vou deixar aí para vocês, depois, com paciência, printa a tela aí e responde, não é, rever essa aula, mas agora eu vou passar para o professor José Manuel se despedir de vocês. Foi um privilégio tê-lo aqui conosco, tá, professor? O privilégio foi meu, agradeço a todos, né? Espero que a aula tenha sido, né, bastante proveitosa e nos encontraremos num outro momento, em outras aulas, né, se possível. Muito obrigado a todos e também aqui quem participou do chat. Obrigado. Então, Tamara, um beijão para você. Foi muito bom interagir aqui com o professor José Manuel, que foi o ganhador do prêmio do momento, né, que houve no Ensine. E agradecemos a todos que estiveram assistindo essa aula e desejamos para vocês uma semana muito interativa aí na casa de vocês. Vivenciem o verdadeiro sentido do Natal. Seja você um cristão ou simpatizante do cristianismo, porque o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus Cristo. E aí temos muito a aprender com ele, não é? Aqueles que creem nele. Então, deixo essa mensagem para vocês e até a próxima, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Tchau!